Bom, boa noite, pessoal. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. A gente está iniciando mais uma aula de teoria geral do processo e de conhecimento. E hoje a gente vai entrar aqui na aula 3 já, que a gente vai discutir sobre a ação. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, aquele mesmo esquema. Assim que terminar a aula, eu já vou postar esse esquema lá para vocês no AVA, tá? E o link da aula gravada também, para quem quiser retomar, ou então para quem não pôde assistir. Então vamos lá. Vocês já estão a par aí do conteúdo da disciplina, nas aulas passadas a gente vem discutindo bastante sobre isso, que o Estado, a partir do momento em que ele tomou para si o dever, ali, o poder, na verdade, de jurisdição, né, de dizer e aplicar o direito, surgiu também uma contrapartida, né, que é do lado dos cidadãos, do lado das pessoas, que é o direito subjetivo, é o direito dessas pessoas demandarem uma resposta do Poder Judiciário. Se vocês não estiverem me ouvindo muito bem, só avisar, tá? Ou quiser fazer pergunta, interrompa. Desse direito subjetivo dos cidadãos surge o quê? Vai surgir a ação, que é o nosso conteúdo de hoje. Então vamos falar um pouquinho no início sobre o conceito e a autonomia, depois a gente vai partir para algumas classificações, as condições da ação, tá? E alguns elementos necessários aqui ao desenvolvimento, pelo menos no início do processo. Então a ação, pessoal, vocês devem se lembrar também daquela primeira aula, salvo engano foi na primeira, que a gente diferenciou processo, procedimento e ação, né? Então, só recapitulando, processo é o instrumento que a pessoa utiliza, procedimento é a forma como o processo caminha, e a ação é o próprio direito, que a gente vai ver aqui, ó, é direito público subjetivo abstrato da pessoa. Então, por mais que a gente use no dia a dia enquanto sinônimo de processo, a ação ela nada mais é do que o próprio direito da pessoa de solicitar ou de requerer uma prestação, uma resposta estatal para alguma determinada situação que ela esteja enfrentando no cotidiano. Tá, deixa eu ver se tem alguém no grupo. Se tiver alguém no grupo, vocês me avisam que tiver com dificuldade de entrar. Eu não vou ficar olhando lá, não. Então vamos lá. A doutrina tem conceituado a ação enquanto um direito público subjetivo abstrato que é exercido contra o Estado juiz, visando a prestação da tutela jurisdicional, que é isso que a gente vem comentando. Direito público subjetivo, que seria a faculdade de exigir algo do Estado. Então, ele é um direito público subjetivo, porque a pessoa que tem alguma determinada demanda, ela pode, tá? Não é um dever, por isso que é direito. Então, ela pode demandar essa prestação, uma resposta, ou exigir algo do Estado. Interessante destacar para vocês aqui a diferença do direito público subjetivo e o objetivo, né? O direito subjetivo, ele é a faculdade da pessoa de exigir alguma prestação ou algum direito que lhe foi lesado ou violado. Já o direito... Desculpa. Já o direito objetivo, ele nada mais é do que a própria norma material, que é prevista nos códigos, nas legislações. Então, tenham em mente essa diferença do direito subjetivo. É subjetivo porque ele diz respeito à pessoa, ao sujeito. E é objetivo, que é o seu contrário, é o direito que está lá na norma abstrata, na norma positivada no nosso ordenamento jurídico. Então, a gente tem essa a diferença, tá? É claro que o assunto é mais complexo, mas aqui só para vocês entenderem o assunto. Então, a ação, ela se caracteriza enquanto um direito público subjetivo abstrato. Ele é abstrato porque ele não vai depender da existência, de fato, aqui do direito material alegado. Ou seja, eu posso entrar com processo mesmo que eu não ganhe esse processo, que eu tenha a minha prestação negada pelo juiz, tá? Então, não depende da existência de fato
de um direito material que foi exatamente violado da pessoa. É claro que você vai narrar toda a situação para o juiz e ele vai verificar o caso concreto. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a ação ela é independente, autônoma de você ter ou não o direito assegurado pelo judiciário. Existem casos em que, apesar de você ter aí alguma demanda em face do poder público estatal, do juiz, você não necessariamente vai ganhar aquele processo, tá? Se a ação ela somente existisse quando realmente houvesse aí um direito favorável à pessoa, os casos em que alguém ajuiza um processo e depois perde, né, que tem a sentença de improcedência, já contradizem aí esse argumento. Existem teorias, tá, a respeito do teor aqui, da natureza da ação, tá? Mas aqui a gente adota no Brasil essa teoria chamada a teoria abstrata da ação. Então, retomando, né? É um direito subjetivo público abstrato, tá? Como eu já disse, ele não vai depender da existência de fato ali de um direito, não vai depender da procedência do pedido do autor para existir o direito de ação, o direito dele ingressar em juízo. Ele é exercido contra o Estado juiz, então vocês vão ver depois com mais detalhes, mas o seu primeiro pedido, entre aspas, é uma resposta estatal, tá? É o pedido imediato que a gente chama. Então você primeiro provoca o judiciário para que ele dê uma resposta. Então ele é exercido em face do poder do Estado juiz e visando uma prestação da tutela jurisdicional, que é isso que eu falei. Você somente vai ingressar com a ação porque você precisa ou quer uma demanda, aliás, uma prestação jurisdicional, uma resposta do Estado para aquela situação, no caso concreto. Nessas prestações, a gente pode ter o direito aqui a uma sentença de mérito, isso vai depender do caso, para os processos de conhecimento, que a gente também vai ver. Direito à satisfação coercitiva, no caso de processo de execução, e direito à garantia de eficácia do processo principal, que é nos processos cautelares, né? Pelo menos nos pedidos cautelares, já que hoje não existem mais essas ações puramente cautelares aí, pelo menos via de regra. Mas o que a gente tem, vocês vão estudar em tópico próprio, a gente tem aí tutelas cautelares, enfim, medidas cautelares, tá? Mas é só para entender aqui a divisão das diversas prestações, das diversas respostas que vocês podem ter por meio do exercício do direito de ação. Dessa ação, pessoal, deriva essa relação entre o titular da demanda, o juiz e o réu. É isso que é o nosso objeto de estudo Professor, enquanto... Pode falar. licença, a Bruna tá pedindo para aceitar ela. Para o quê? Aceitar ela, que ela não tá conseguindo entrar. Ah, tá. Sim. Pronto. Certo. Qualquer coisa me avisem aí. Às vezes cai, né, a conexão, vocês vão voltar. A gente tem o juiz e as partes aqui, tá? É o nosso objeto de estudo enquanto estudantes aí do direito processual. Todas essas relações e os desdobramentos, né, que essa relação que é gerada pelo direito de ação, todos os desmembramentos que isso vai gerar no plano do direito. No Brasil, a gente adota, tá, a teoria abstrata da ação, que é o que a gente vinha comentando há pouco, que vai pregar justamente o seguinte: a ação ela nasce de uma relação autônoma que é independente daquela existente entre o autor e réu, que é o que eu vinha dizendo para vocês. Pouco importa se o autor ele vai ter ou não o seu direito material assegurado ao final, tá? Já que o que importa no início, para que haja o direito de ação,
é o próprio direito em si, da pessoa poder demandar, dela ter o acesso à justiça, tá? Então, pode existir mesmo que não haja o direito material. No caso, ela vai ter uma resposta? Vai. Só que vai ser de improcedência do pedido, tá? Mas vai ter uma resposta jurisdicional do Estado. E isso é uma relação de caráter dúplice. O que isso significa? Que existem dois tipos, né? Uma de direito processual, que é em relação ao juiz, né? Então, o autor ajuiza a ação pedindo que o juiz solucione o caso, e outra, que é de direito material, que é em relação ao próprio réu daquele processo, tá? Se houver. Então, existem essas duas formas de relação: a processual, que é em relação ao juiz, e a do direito material. Direito material é o que a gente tem nos códigos lá, né? As leis, que eu já expliquei para vocês. Então, é o próprio direito ali da pessoa que foi violado ou que sofreu algum dano, e essa relação é em face do réu, tá? Já que, por exemplo, se houve um dano, quem vai te indenizar ou te pagar algum valor vai ser o réu, não vai ser o juiz, né? Então, você só pede que o juiz interfira nessa situação, por meio do processo, da ação. E para que haja uma resposta do juiz, uma resposta jurisdicional com resolução de mérito, é preciso que a pretensão do autor preencha as condições da ação. A gente vai estudar daqui a pouquinho o que são essas condições da ação e vocês vão ver que elas são os requisitos básicos para a existência, né, do próprio direito mesmo de ação da pessoa. Apesar de não existir a necessidade de demonstrar que a pessoa realmente vai ganhar o processo, que ela tem é, ali, está claro o direito material dela, é preciso que haja alguns requisitos a serem cumpridos, tá? Então a gente tem que estabelecer bem claro também a diferenciação entre carência da ação e improcedência da demanda ou do pedido, tá? À medida que a carência da ação, quando ocorre por não preencher, por não ocorrer o preenchimento desses requisitos que a gente já vai falar, o juiz ele não vai analisar o mérito, tá? O que que é o mérito, né? É o próprio conteúdo ali que a pessoa está pedindo, tá? É o próprio pedido em si. Então, ele não vai analisar o mérito da ação. Por exemplo, se eu estou pedindo, eu ajuizei uma ação de indenização por danos materiais e morais contra determinada pessoa, só que eu não sou parte legítima, não tenho legitimidade para ingressar com esse processo. Vocês vão ver quais são os casos. E o juiz, ao verificar que eu não sou parte legítima, ele não vai analisar se realmente o réu praticou o dano, se ele tem a obrigação de indenizar. Ele só vai julgar extinta a ação, sem resolução de mérito, por conta da carência, né, dos requisitos necessários. Então, isso é diferente de chegar até o final do processo e o juiz dar uma sentença de improcedência da demanda, tá? Ele vai analisar o mérito. O que que isso vai gerar de impacto? Se a minha ação for extinta sem resolução de mérito, eu posso ajuizar uma nova ação. Eu posso suprir essas carências, tá? Se for o caso, e ajuizar uma nova demanda. Já do outro lado aqui, se for julgado improcedente, isso já é impedido pela coisa julgada, né? Se já tiver tudo certinho, transitado em julgado a decisão, eu não posso ajuizar uma nova demanda com a mesma causa de pedir, em face da mesma pessoa, né? Então, isso é bem importante que vocês tenham essa clareza, tá, pessoal? Bem importante aqui. Tem, apesar disso, a prevalência pela resolução do mérito. Então, o juiz, ao julgar o processo, ao decidir, ao dar encaminhamento ali no processo, ele deve primar pela resolução do mérito, por decisões que resolvam o mérito. Pensem no seguinte, né? Se houve uma situação conflituosa no meio social e a pessoa já está procurando o judiciário para que haja uma resolução do conflito, de que adianta o juiz ficar observando estritamente também alguns requisitos da ação? É claro que existem casos em que dá para a pessoa sanar, né, os vícios, só que em outras possibilidades não é possível. Mas vai ser feito de tudo para que
haja uma sentença de mérito, a não ser que realmente não seja possível, não dá para a pessoa corrigir aquele vício, aquela carência da ação, então aí realmente é a extinção sem análise do mérito. Tudo certo até aqui? Vamos passando então para as condições da ação, que é o que a gente está falando agora. As condições, pessoal, já disse para vocês, elas são os requisitos mínimos, né? Alguns requisitos, não são os únicos, para que seja, ao final, aqui proferida uma sentença com resolução de mérito. Então, é preciso que haja esse preenchimento, tanto aqui dos pressupostos processuais, que a gente vai estudar também no momento próprio, não é agora, e também das condições da ação. Então, os pressupostos processuais, por exemplo, a investidura do próprio juiz. O juiz tem que estar devidamente investido ali para julgar o processo, tem que ser competente, enfim. Isso a gente vai ver na aula própria, tá? E as condições da ação, elas basicamente são duas: a legitimidade e o interesse de agir, tá? Então, existem duas condições básicas de toda a ação. Isso está lá no artigo 17 do CPC, que eu vou fazer a leitura aqui. Para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Isso é o que diz o artigo 17 do CPC, tá? Então, a primeira coisa é a legitimidade. O que é a legitimidade? Ela diz respeito ao interesse da pessoa, aliás, isso, é também ao interesse da pessoa em estar ali em juízo. Então, ela tem que ser uma parte legítima, ela tem que ser autorizada, ou ela tem que ter essa faculdade de estar em juízo postulando ou pedindo algum direito que ela alega que lhe seja cabível. São divididos em duas, pessoal: a legitimidade ou a legitimação ordinária e a extraordinária. A ordinária são os casos que são regras, né? Então, o autor, ele vem como titular da pretensão e o réu enquanto aquele que resiste, né? Então, é a própria pessoa, o autor é a própria pessoa que tem o seu direito violado ou uma ameaça, enfim, de direito, de violação de direito. Então, ele tem, por alguma situação ali que afeta a relação jurídica entre essas duas partes, o autor ele tem esse direito, essa legitimidade, e ele vai ter que demonstrar por meio da narrativa dos fatos, né? Ou por meio de documentos, enfim. Ele vai demonstrar que ele é a parte legítima para estar ali no polo ativo da ação. E o réu, pelo contrário, é aquele que resiste a essa pretensão. Então, no exemplo que eu dei um pouco antes, se eu vou entrar com um processo de indenização por danos materiais e morais contra alguma pessoa, eu, enquanto pessoa que sofreu o dano, eu sou legitimado no polo ativo, né? Então, eu posso ajuizar a demanda. E a outra pessoa que praticou o dano, ela é o legitimado passivo, que é a pessoa que vai ser o réu. Então, se essa pessoa resistir ali a esse a questão da minha pretensão, que é a reparação, a indenização, ela vai figurar enquanto polo passivo da ação, tá? Então, ambos têm legitimidade. Uma legitimidade ativa, que é de quem entra com o processo, e a legitimidade passiva, que é de quem está na condição de réu. E a gente tem a legitimação extraordinária, que são casos excepcionais de exceção. Consiste aqui na autorização de terceiros para litigarem direitos alheios. Ou seja, é uma pessoa que não está diretamente relacionada à situação, à relação jurídica entre essas partes, mas a lei, enfim, vai autorizar essa pessoa a ajuizar uma ação defendendo ou, enfim, litigando por um direito que é de uma terceira pessoa, que é de outro. Vou dar exemplos. Não se confunde aqui com a representação. O que é a representação? Por exemplo, o genitor ou a genitora de um menor impúbere, uma criança, por exemplo, um bebê que tem direitos também, né?
essa pessoa, esse representante, o pai, a mãe, quem quer que seja, vai atuar em nome do menor, tá? Já a pessoa que é legitimada aqui de forma extraordinária, ela vai substituir. Então, ela vai atuar em nome próprio, não é em nome da pessoa que teve o direito afetado. A gente vai ver os casos. Esses substitutos, eles podem atuar como assistentes litisconsorciais. Litisconsórcio, pessoal, é quando há a possibilidade aí, não sei se eu já cheguei a explicar isso para vocês, acho que não. Quando há a possibilidade de existência de mais de uma parte, seja no polo ativo ou no polo passivo da demanda. Então, mais de um autor, mais de um réu. E essas pessoas que são legitimadas, elas podem, por exemplo, se o autor já ajuizou a demanda, quem é o titular mesmo do direito, já ajuizou o processo, a pessoa que é legitimada de forma extraordinária, ela pode ingressar como assistente, tá? Então, para auxiliar mesmo ali, ajudando na defesa ou enfim, na contestação do pedido. Por exemplo, tá? São exemplos de legitimados extraordinários. O condômino ou compossuidor para reivindicar o domínio ou defender a posse. Então, condômino é quando, ou condômino ou compossuidor é quando duas ou mais pessoas aí exercem, né, o domínio ou a posse de um mesmo bem, de um mesmo imóvel, geralmente. Então, ambas as pessoas elas têm direitos, né? Têm os mesmos direitos aqui e deveres. Só que, por conta da própria lei, qualquer uma delas, tá, pode reivindicar tanto o domínio quanto defender a posse. Então, vamos imaginar o caso de que eu e meu irmão, não tenho irmãos, mas enfim, hipotético, eu e meu irmão, nós exercemos a posse sobre um bem imóvel, sobre uma casa, por exemplo. Nós dois. Se por um acaso, algum dia, alguém esbulhar a gente dessa posse, né? Ou seja, retirar a força ali a gente da posse, né? A gente não poder mais exercer os direitos possessórios sobre essa casa, esse bem imóvel, tanto eu quanto ele, a gente pode entrar aqui em juízo para defender essa posse, tá? Então, isso é permitido aqui pelo direito. Outro caso, do credor solidário, nos casos de ação de execução ou cobrança. Credor solidário é aquela pessoa que é também responsável ou que também tem direito aqui de recebimento dos créditos, tá? De algum valor que lhe é devido. Então, eu, enquanto credor solidário, vocês vão estudar isso melhor na matéria de direito civil, eu, enquanto credor solidário, posso, já que meu outro aqui, meu outro credor solidário não ajuizou a ação competente, eu não vou ficar no prejuízo. Então, eu posso demandar esse devedor por toda a extensão da dívida, tá? Já que a solidariedade aqui, no geral, ela permite que eu, nesse caso, eu cobre o valor total da dívida. Então, eu posso demandar, por mais que eu tenha direitos ali, em tese, né, somente sobre 50% do valor, por eu ser credor solidário, eu posso demandar a totalidade da dívida. Então, é outro exemplo. Entidades legitimadas para ação coletiva na defesa de interesses individuais homogêneos. A própria OAB, por exemplo, ela é uma entidade de classe que ela é legitimada para atuar na defesa dos interesses, mesmo que sejam individuais aí ou difusos, dos advogados que são filiados a ela, né? Então, são exemplos de que outras pessoas são autorizadas pelo direito para estar aqui enquanto polo ativo de uma determinada ação, tá? É importante vocês saberem aqui dessa distinção entre uma e outra. A outra condição da ação, pessoal, é o chamado interesse de agir. Aqui a gente tem que lembrar sempre desse binômio, necessidade-adequação. O que é necessidade e adequação? A necessidade, ela vai implicar na demonstração de que sem a atuação do judiciário, sua pretensão, né, do autor no caso, não pode ser satisfeita, ou então de que existe um dano ou um perigo muito iminente a essa pretensão. Então, por exemplo,
naquele caso do exemplo que eu dei da indenização ali dos danos materiais e morais. Eu sofri um acidente, eu fui atropelado, tive danos patrimoniais, morais, enfim. Acho que eu estou precisando criar novos exemplos, né? Acho que eu dei o mesmo exemplo na aula passada da questão do acidente, mas enfim. Fui atropelado, enfim. Eu preciso demonstrar que eu não vou conseguir ter aí meus danos reparados sem que haja atuação do judiciário, tá? Então, isso daqui se dá, pessoal, na própria narrativa dos fatos. Então, você vai contar toda a sua história, falar o que aconteceu, a sua ou do cliente, né? E você vai justificar, falar, olha, então, em decorrência disso, como não é possível, ou que há, então, um grande risco ou dano, tá, de não poder conseguir essa reparação de forma futura, né? A parte se socorre do Poder Judiciário. Isso demonstra a necessidade. Tá? Você vai demonstrar que houve ali um dano, uma ameaça ao seu direito, e você precisa do Judiciário para que seja resolvida a situação. A adequação, ela quer dizer que você, enquanto autor, precisa formular o seu pedido, a sua pretensão, de forma apta, né, a pôr fim à lide. Não adianta eu entrar com esse processo de indenização por danos morais e materiais e pedir a prisão civil da pessoa, tá? Que no direito civil ela é admitida nos casos de pensão alimentícia. Então isso não é apto, tá? Como instrumento aqui no processo para que eu tenha a minha satisfação aqui, a minha pretensão, a pretensão que eu necessito. O que é apto? Eu entrar com uma ação de indenização por danos materiais e morais e pedir a condenação da pessoa ao pagamento dos valores que forem apurados. Então, isso é a pretensão apta. É eu formular algo que tenha lógica com a minha causa de pedir, né? Toda a narrativa fática. Eu não vou, como eu dei o exemplo para vocês, de nada vai adiantar eu pedir a prisão civil, sendo que não é o caminho correto, né? Então, ou eu entrar com uma ação que não tem nada a ver. Eu vou entrar com uma ação possessória para pedir indenização de danos materiais e morais? Não é o caso, né? E então a gente tem que ver aqui sempre esse binômio necessidade e adequação. Tá? Necessidade é demonstração de que você precisa do judiciário para resolver o conflito, a situação, e adequação é você demonstrar que a sua forma ali, a sua pretensão, ela está devidamente, ela vai estar, né, devidamente solucionada por meio do instrumento que você está se valendo no processo. Se for verificada qualquer falta aqui dessas condições, o juiz ele pode extinguir o processo sem que haja a resolução do mérito por carência da ação, que eu já mencionei com vocês. Então, pessoal, fiquem atentos quando estiverem advogando, se forem advogar, para não deixar de comprovar aqui esse binômio, né, necessidade e adequação. E aí também a legitimidade, né, da parte. Tem que demonstrar. Se vocês já, na própria inicial, identificarem que pode gerar uma dúvida ali da legitimidade, ou, enfim, do interesse, da necessidade, né, da adequação, já cria um tópico específico para, por exemplo, isso é bem comum até, em ações que não fica muito claro ali somente pela narrativa dos fatos, você cria até um tópico específico da legitimidade ativa. E aí você vem justificando, né, tanto com os fatos também, quanto com o próprio direito, né, a sua fundamentação jurídica. E você justifica a presença aí desse requisito, dessa condição da ação. Então, verificando aqui a falta dessas condições, qualquer uma delas, legitimidade, a questão do interesse de agir, o juiz ele pode, na verdade deve, né, extinguir o processo sem resolução de mérito, por carência da ação. Aqui ela pode ser reconhecida tanto no início do processo, já até de ofício pelo juiz, então não precisa nem ser provocado pela outra parte, ou ao longo do processo, tá? Isso ocorre muitas vezes quando o próprio réu identifica alguma carência e vem na contestação e já alega ali nas preliminares que a ação deve ser julgada sem resolução de mérito por carência da ação. Tudo certo até aqui?
Vocês vão me interrompendo aqui, que senão eu falo demais. O Gabriel tentando entrar, não sei há quanto tempo, coitado. Acho que tá dando certo. Então vamos lá, pessoal. Dando sequência, tá? Vamos passar agora para as classificações das tutelas jurisdicionais, ou seja, o que o autor pode pedir no seu processo, na sua ação. Professor, São classificados, pode falar. ali no caso do menor incapaz, ali tem como possibilidade do réu ser o próprio representante dele? Possibilidade tem, mas aí alguma outra pessoa vai ter que representar ele, ou o Ministério Público, enfim. Geralmente, num caso desse tipo, teria que ser uma outra entidade legitimada. O MP, eu acho que seria o caso. Então, o MP poderia atuar aqui representando o menor, tá? Já que é um interesse de incapaz, interesse público. Então, o MP poderia representar em uma ação contra o representante, tá? Então, poderia sim. É bem difícil até, eu acho. Eu nunca vi pessoalmente assim uma ação desse tipo. Mas é que geralmente o que acontece, né? Se verifica aí algum tipo de abuso do poder familiar ou, enfim, algum tipo de irregularidade, primeiro o que vai acontecer? Vai ser a tentativa ou a destituição dessa pessoa da guarda ou do poder familiar, tá? E aí vai ser nomeado um outro representante, seja o outro genitor, enquanto guardião, ou então uma outra pessoa, um tutor, tá? Então geralmente ocorre primeiro, mas se for o caso, se não tiver tempo para tudo isso, eu creio que o MP possa sim atuar aqui enquanto representante do menor nesse caso em que a ação é contra o próprio representante, tá? Ah, sim, entendi. Certo? Então, passando para essa classificação das tutelas, a gente vê que existem vários tipos. A de conhecimento, a de execução e a cautelar. São 4 tipos. 4 não, 3, né? Pulei do 2 para o... São 3 tipos aqui, grandes categorias, né? Que dentro delas vão se encaixar aqui outras, principalmente na de conhecimento, que vão ser aqui as tutelas jurisdicionais, né? O que o autor pode solicitar do Estado. Então vamos lá. A primeira delas é a de conhecimento. A tutela aqui de conhecimento, pessoal, ela tem por objetivo, tá, levar ao conhecimento, né, como o nome já diz, do judiciário uma situação fática, concreta, tá, e obter uma resposta, obter uma declaração ou, enfim, uma condenação sobre essa relação em que as partes estão envolvidas. Então, no processo de conhecimento, não vai ser verificado nenhuma questão de que você já vai executar, de que você já vai cobrar, nada disso. Você só vai buscar provar o que você alega, é o que você está defendendo enquanto seu direito, e pedir uma prestação do Estado que a gente vai ver que se dividem em outros tipos, tá? Então já vamos passar para elas para que vocês entendam o que pode ser solicitado nesse tipo aqui de tutela, que é o de conhecimento, que é inclusive um dos nossos objetos aqui da matéria, que é o processo de conhecimento, tá? Que é o mais comum aí de todos. Então, é onde há a aplicação da norma de direito material ao caso concreto. Então, o juiz ele vai dar essa resposta estatal aplicando o direito, né? Vai pegar o caso concreto que foi levado pela parte e vai aplicar o que diz a norma. O primeiro tipo aqui que pode existir dentro da tutela de conhecimento é a chamada pretensão aqui declaratória. Declaratório, o nome também, os nomes, pessoal, já vão ser bem intuitivos nesses casos, mas vamos ressaltar as características. A ação declaratória, ela tem a mera pretensão da parte, né, do autor, a uma declaração de existência, de inexistência de uma relação jurídica ou então da autenticidade ou falsidade de documento. Isso está lá no artigo 19 do CPC, incisos 1 e 2.
Então, a pessoa ela não vai buscar uma condenação, ela não vai tentar executar nada, ela unicamente vai se, se valer aqui do pedido de uma mera declaração, tá? Ou seja, que o juiz já declare a validade, enfim, de alguma relação que já existe, tá? Ou então que declare a inexistência, né, de uma relação jurídica. Eu vou dar os exemplos para vocês já entenderem melhor. O autor ele é satisfeito com essa mera declaração. Ele não necessita executar a decisão. Ou seja, você, a partir do momento que tem a sentença, basicamente termina ali, tá? Se for declaratória. É claro que existem alguns casos em que demanda alguns atos, tá, processuais depois da sentença. Por exemplo, uma investigação de paternidade, depois da sentença, precisa que o fórum emita um mandado judicial de averbação lá, se já não for, não tiver sido feito, de averbação na certidão de nascimento da criança, colocando o nome do pai, né, ou dos avós, enfim. Então são atos, né? Não é uma execução propriamente dita da sentença. São atos aí que decorrem naturalmente da sentença, né? Então, se a pessoa foi declarada pai, é preciso que seja feita a averbação no registro civil, se for o caso. Então, ó, vejam os exemplos. Declaração de investigação de paternidade. A pessoa já é, tá? Desde o do momento da concepção da criança, ela já é pai ou mãe que seja, e o juiz ele vai se limitar a declarar essa situação, tá? Então a pessoa não vai ser pai ou mãe aqui a partir do momento da sentença. Isso vai ser até aqui, ó. A declaração gera efeitos ex tunc. Ex tunc quer dizer que se retroage até o início daquela relação. Então, a paternidade ela vai retroagir até o momento que a criança nascer. Tá? A pessoa, ela, a partir do momento que tiver a sentença e que tiver averbado lá no cartório, não tem o que falar. E a pessoa ela vai ser declarada como pai ou mãe, que seja, desde o momento do nascimento da criança. Tá? Não é a partir do momento da sentença. Tá? Então a criança fica sem pai do zero até os 12 anos, e depois que teve a sentença, com 12 anos ali, ela passa a ter o pai. Não. Tá? Para fins jurídicos, a pessoa vai ter essa paternidade aí desde o início. Mesma coisa com a nulidade de casamento. Então eu posso ajuizar uma ação por N motivos aí, alegando a nulidade de um casamento. Vocês vão ver melhor em direito civil os casos também que são permitidos. Mas vamos pensar que houve aí uma coação, por exemplo, da pessoa se casar. Isso pode gerar nulidade do casamento. E a mesma coisa, a sentença que declarar que o casamento é nulo, ela vai gerar efeitos desde o início. É como se aquele ato nunca existisse. A inexistência de uma dívida e dentre outros. Então eu posso também, isso é bem comum, eu entrar com um processo de declaração de inexistência de dívida. Vocês veem aí casos concretos no cotidiano de pessoas que têm o seu nome negativado, vai para o SPC Serasa por uma dívida que nem é dela. Então, a primeira coisa, você vai entrar com uma ação pedindo a declaração da inexistência da dívida, se realmente não for dela, e também a exclusão, né, do nome do SPC Serasa. Mas isso daqui vai ser um pedido de cunho declaratório, tá? Não vai depender de nada além. Como eu disse, os efeitos são ex tunc. Esses termos aqui costumam confundir, tá? Mas vocês vão aprendendo e decorando ao longo do tempo. Ex tunc e ex nunc, tá? Ex tunc é que retroage desde o início, né? De trás para frente. E ex nunc é daqui para frente, do momento presente para frente. Que é uma diferença aqui da ação de natureza constitutiva ou desconstitutiva, que é o próximo tipo que a gente vai falar. Então, a ação que tem esse cunho constitutivo ou desconstitutivo, além da declaração, né, já que muitas vezes é a própria constituição, ou seja, a criação, a modificação de uma relação jurídica, depende, pelo próprio ato em si, de uma declaração também, tá? Mas, então vamos pensar assim que a Constituição engloba o pedido declaratório, tá? Não vai
ser algo totalmente separado. Isso daqui é para fins didáticos mesmo, tá? Então, essa ação constitutiva ou desconstitutiva, além da declaração, ela vai buscar uma modificação ou extinção de uma relação jurídica que já existe, ou ainda a criação de uma relação nova, tá? Por exemplo, a anulação de um ato jurídico. O que é um ato jurídico? Toda e qualquer ação aí humana que gere efeitos no mundo jurídico pode ser considerada, de forma bem resumida, como um ato jurídico, tá? Então, por exemplo, uma compra e venda, tá? A compra e venda, ela gera uma relação jurídica entre as partes, tá? O comprador e o vendedor, e você pode, em determinado momento, por N circunstâncias e situações, solicitar aqui uma sentença em que vá, por exemplo, extinguir essa relação de compra e venda, vai declarar nula também, ou anular, né? Então, isso vai modificar uma relação, vai extinguir uma relação jurídica. A rescisão de contrato, tá? Você tem um contrato e a partir de determinada circunstância também, por exemplo, pelo não cumprimento de uma obrigação, você pode vir a juízo e solicitar uma sentença que rescinda, né? Que termine, que dê termo àquele contrato, dentre outros também. Então vejam que as relações elas vão ser alteradas, não é uma mera declaração. Então vai produzir efeitos no mundo jurídico que assim se estendem para além de uma mera declaração, né? Então vão ser desfeitos negócios jurídicos ou vão ser modificados. Tudo isso gera esses efeitos mais concretos, né, que a gente pode pensar. Falando em efeitos, a sentença que é constitutiva, ela tem efeitos, no geral, ex nunc, ou seja, daqui para frente. Então, você vai ter uma sentença declarando essa rescisão do contrato, a quebra do contrato. O contrato, ele valeu, né? Ele foi vigente até do momento da sua assinatura até o momento em que houve a sentença transitada em julgado, certinho, que declarou a rescisão desse contrato. Então ele gera todos os efeitos dali para trás. Só daqui para frente que ele vai ser rescindido. A mesma coisa com a anulação do negócio jurídico, tá? Ele gerou todos os seus efeitos, tudo normal, só que a partir da sentença vai ser anulado. Não há, novamente, a necessidade de uma execução, pois a relação ela é criada, modificada ou extinta pela própria sentença. Então, a sentença que vai gerar esses efeitos no mundo jurídico aí, ou concreto, e você não precisa executar, você não precisa de um processo de execução para que isso se cumpra, tá? Tudo certo? Alguém tem dúvida? Se tiverem alguma dúvida, a gente pensa em outros exemplos também, para tentar deixar mais claro. Por fim, a gente tem aqui dentro do processo de conhecimento a ação que tem a natureza condenatória. Condenatória é bem comum também a gente ver ações desse tipo, que além da declaração, que também pode estar contida aqui nesse pedido condenatório, que ele é bem abrangente também, você pede aqui a fixação de uma obrigação de fazer, de dar, ou de não fazer, ou pagar, que seja fixada ao réu. Vocês vão ver também no direito das obrigações, se é que já não estão tendo essa matéria, mas vamos ver aqui os diferentes tipos de obrigação, e cada obrigação vai gerar, para fins processuais, um tipo específico de processo depois de execução, ou de cumprimento de sentença. Então, a condenatória, você pede, em um processo que tem essa natureza condenatória, você vai pedir para o juiz que ele condene o réu a fazer algo, ou a entregar algo, pagar alguma quantia, tá? Então, vejam que ela tem uma força mais coercitiva, e que vai demandar aqui, nos casos de que não seja cumprida de forma voluntária, vai gerar o direito a uma execução do título, tá? Seja título executivo judicial, que é a sentença, ou também título executivo extrajudicial, um contrato, por exemplo, enfim, outras
vocês vão ver que tem um rol no Código de Processo Civil de títulos executivos extrajudiciais. Então, qual a diferença? Numa sentença, né, o título é judicial, então você ajuiza aqui, você ingressa com o cumprimento de sentença. É uma nova fase processual, não é um processo à parte, autônomo. Já a execução de título extrajudicial, que não passou ali por um processo de conhecimento nem nada, ela demanda o ajuizamento de uma ação à parte, autônoma, que é a execução de título extrajudicial. Então, por exemplo, aqui a gente tem a ação de cobrança, a ação de indenização, enfim. Então, você tem uma dívida e você precisa cobrar. A pessoa não te paga. Para que você obtenha um provimento jurisdicional, o que que você vai pedir em juízo? Que a pessoa que seja, primeiro, reconhecida a existência daquela dívida, tá? Muitas vezes você não tem um documento capaz de comprovar, assim, perfeitamente aquela relação, já que se tivesse um contrato, você poderia entrar direto com a execução. Então, a condenatória, ela está dentro desse âmbito do conhecimento. Então, você precisa comprovar aquela relação primeiro, para depois ter uma sentença e depois executar. Então, é um pouco mais demorado. É por isso que, por exemplo, eu sempre recomendo para as pessoas e clientes, colegas, enfim, que façam contratos, né? Contrato, a partir do momento em que a pessoa tem um contrato ali, todos os requisitos exigidos em lei, a pessoa pode ajuizar direto que a execução, não precisa comprovar nada, tá? Então assim, pula uma grande etapa, que geralmente é a mais demorada, que é a fase de conhecimento. Então, a cobrança, ela tem essa natureza ainda de conhecimento, tá? Por mais que exija uma condenação da pessoa a pagar ou a fazer, não fazer alguma coisa, você demanda a comprovação. A indenização é a mesma coisa. Você pede uma condenação do réu a uma indenização, o pagamento de uma indenização ou a restituição de alguma coisa. Enfim, são inúmeras aqui as ações de natureza condenatória. Mesma coisa das constitutivas. Os efeitos são ex... Não, mesma coisa não. Efeitos ex tunc. Ou seja, os efeitos eles vão ser ali, vão retroagir até a data da constituição em mora do devedor. O que que isso significa? Se é uma ação de cobrança, a partir do momento... Isso vocês vão estudar também em matéria específica, mas a partir do momento em que você notifica aquele devedor para fazer com que ele incorra em mora, você manda uma carta com a R falando que, olha, a obrigação venceu, eu preciso receber. A partir desse momento, a pessoa está em mora, se ela não cumprir a obrigação. A partir da data da citação no processo, por exemplo, você entra com uma cobrança, mas não teve essa notificação prévia, nem nada. Então, a partir do momento que a pessoa for citada no processo, ela está em mora. Então, ela tem que pagar juros, tem que pagar multa, o que for necessário. Que mais? Enfim, vai depender do caso, mas geralmente são essas duas situações, ou a notificação extrajudicial, ou então a citação válida no processo, que vai constituir o devedor em mora. Então, a partir disso, a sentença vai retroagir, ou seja, o valor que você for, que é o que o réu for condenado a pagar, ele vai ter que ser atualizado, por exemplo, desde o momento da mora dele, desde a citação válida ou desde a notificação extrajudicial ocorrida antes. Então, a pessoa ela vai, pensando em termos práticos, ela vai ter que pagar um valor um pouco maior, já que vai incorrer em juros, mora, enfim, às vezes até multa, tá? Então, essa sentença de natureza condenatória tem o efeito ex tunc, ou seja, que retroage, só que só retroage a partir do momento em que o devedor está em mora, tá? Não tem sentido retroagir há 30 anos atrás, um momento que nem existia relação jurídica entre as partes, né? Então, é somente a partir da mora do devedor. Enquanto tinha relação jurídica bonitinha, certinha ali, não estava em atraso, a pessoa estava cumprindo suas obrigações, estava tudo certo, né? Não tinha nem motivo para processo. Então, é a partir da mora aqui do devedor ou do descumprimento da obrigação em que ocorre
a retroação aqui dos efeitos da sentença condenatória. Bom, vamos lá. A gente viu, então, o primeiro tipo, um primeiro gênero aí um pouco mais amplo, né, que é o processo de conhecimento, e agora a gente vai ver o processo de execução. Só, o processo de execução, ele diferente do conhecimento, que é onde a pessoa ela vai provar o seu direito, ela vai levar ao conhecimento do juiz uma situação, na execução já é um pouco diferente, né? A pessoa ela vai buscar aqui um resultado equivalente ao adimplemento da obrigação, por meios de atos coativos sobre o patrimônio ou a própria pessoa, se for o caso. Então, você não discute mais a questão da obrigação, por exemplo, na cobrança. Vamos pensar num caso em que, de uma compra e venda, enfim, alguma relação corriqueira aí do cotidiano. Eu comprei um determinado produto e eu fiquei de pagar um valor. Vamos dar um exemplo contrário, né? Não gosto de ser devedor. Eu vendi um determinado produto e a pessoa não me pagou. Só que eu não tinha um contrato, não tinha um cheque, não tinha nada. O que que eu vou fazer? Ajuizar uma ação de cobrança, porque eu vou ter que comprovar que eu vendi aquele produto, comprovar o valor que me é devido, tudo que for necessário eu vou ter que comprovar. Então vai demandar instrução probatória, vai ter a contrapartida do réu, que ele vai contestar ou não. Então tudo isso ocorre no processo de conhecimento, que vai levar ao conhecimento do juiz a situação do caso concreto. Já na execução, a gente está numa etapa adiante. Na execução, não vem ao caso mais se a dívida é ou não devida, tá? É claro que se você já pagou, você vai ter o comprovante, vai comprovar, mas você não discute mais se o devedor ele é ou não obrigado a pagar. Vocês entendem? Ou a fazer ou a não fazer, né? São várias obrigações que podem existir. Mas o mais comum é pagar, né? Então você não discute mais se o devedor é obrigado a pagar uma quantia. Você tem que executar, você tem que buscar um meio de coação para forçar essa pessoa que não cumpriu de forma voluntária a obrigação a, a realmente efetuar o pagamento ou sofrer as penalidades, né? Penhora, enfim, busca e apreensão, qualquer coisa aí que haja de forma coativa. Ou até na liberdade da própria pessoa, se for o caso de alimentos, né? De alimentos. A pessoa pode ter a prisão civil decretada. Ela vai ter cabimento sempre que o credor esteja em posse de um título executivo judicial ou extrajudicial, que é o que eu vinha falando antes, há pouco. Se o título for judicial, o que vai acontecer? A pessoa, para executar, a gente chama de execução, mas na verdade é uma fase que se chama cumprimento de sentença. Você tem uma sentença e precisa que ela seja cumprida. Então você interpõe uma petição, tá? Intermediária mesmo no processo, e você fala, olha, tem a sentença, teve o trânsito em julgado, a pessoa não cumpriu a obrigação, eu quero o cumprimento da decisão, da sentença. Então o juiz vai iniciar uma nova fase que vai intimar a pessoa para cumprir essa obrigação, efetuar o pagamento, tá? Diferentemente do título extrajudicial, que é o que eu vinha explicando. O título extrajudicial, ele não vai depender, ele não vai passar nessa fase de conhecimento. Então, não vai ter uma sentença prévia. Ele vai ter o título em si, tá? Ele vai ter o título. Então, a pessoa já vai direto entrar com uma execução que tem um procedimento específico para isso, tá? Já coloquei aqui, né? Inicia a fase de cumprimento de sentença ou, então, numa ação autônoma, que é separada, não tem nada a ver com a questão de conhecimento, inicia a execução propriamente dita. É basicamente isso, não tem tantas classificações aqui no que diz respeito ao processo de execução. Já a terceira classificação são aquelas ações de natureza cautelar. Como eu havia dito no início da aula, a gente não tem hoje, salvo alguma legislação especial, extravagante, ações específicas somente de natureza cautelar.
como regra, elas são hoje medidas, tá? Medidas cautelares que devem ser aí ajuizadas por meio de procedimento próprio também, mas geralmente elas ocorrem se forem antes, tá? Se forem antes do início do processo, você pede uma medida cautelar. Deixa eu explicar primeiro por partes, né? O que é uma ação aqui, uma medida cautelar? É a busca, tá? Por meio aqui de assegurar a eficácia da tutela final que você está pedindo no processo de conhecimento ou de execução. Então, vamos imaginar aqui que você tenha uma ação de cobrança e você vê que a pessoa contra quem você está demandando está se desfazendo dos seus bens patrimoniais, tá? Isso pode, em determinados casos, em determinadas situações, permitir que você peça que uma medida de natureza cautelar, um arresto, por exemplo, tá? O arresto geralmente é antes, né, do próprio processo, tá? Antes da citação e tudo. Você peça alguma medida para o juiz, fala, olha, juiz, a pessoa está se desfazendo dos bens e eu tenho aqui um crédito para receber. Como que faz, né? Então, existem aqui alguns meios que vocês também vão estudar no tópico específico para fazer o pedido, um pedido que assegure a própria prestação que você está pedindo em juízo. Então, não adianta nada eu ter uma sentença condenando a pessoa ao pagamento de um valor, sendo que a pessoa, no meio tempo aí desse processo, já se desfez de todos os bens que eu poderia executar. Não adianta nada. Eu vou fazer o cumprimento de sentença, a pessoa vai ser intimada, ela não vai ter nada no nome, tá? Isso é muito comum também. E é por isso que, quando vocês tiverem processo desse tipo, peçam para os clientes, né, ou então vocês, ficarem muito atentos a redes sociais, a tudo que possa estar ligado à pessoa, ao réu. Porque essa pessoa vai buscar, de todo modo aqui, se desfazer dos bens. É claro que tem meios de reaver? Tem, mas é difícil, tá? Então é muito mais fácil você ter uma garantia no processo do que depois que você tiver a sentença com um título, você ter que correr atrás do prejuízo, tá? Já que o processo de conhecimento ou até o de execução demora um bom tempo, muitas vezes, para caminhar. Então, a medida cautelar ela vai ser uma concessão aqui de uma medida de cautela, ou seja, de cuidado mesmo, de proteção, que vai afastar esse perigo da demora do processo principal. Então, você tendo uma cautela ali no processo, tendo um bem penhorado, um bem arrestado no processo, você pode, assim, demorar o tempo que for no processo que está lá seguro, né? A sua prestação que você está pedindo, né? Ela pode ser requerida em caráter antecedente ou no curso do processo. Isso vocês vão ver, como eu já disse, em mais detalhes na matéria específica própria, mas existem dois tipos, né? Se esse perigo ou esse dano já está ocorrendo antes mesmo do processo, você vai ajuizar de forma assim, urgente essa petição com um pedido cautelar, tá? De medida cautelar, e o juiz, depois de verificar esse seu pedido, você vai ter o prazo, salvo engano, 30 dias para ajuizar a ação competente mesmo, que você planeja, né? Então, é autorizado que você ajuize primeiro um pedido aqui de natureza cautelar. Assim, é algo urgente mesmo que você precisa que o juiz tome conhecimento e tome alguma atitude para assegurar o seu processo. E depois que você faz isso, você tem um prazo para apresentar a petição inicial, bonitinha, tudo com os requisitos, feita com calma, né? Já que muitas vezes demora alguns dias. E coisa de dias pode ser o suficiente para você perder algum bem que você poderia executar do réu. Ou então no curso do processo, né? O processo está correndo, você verifica que a pessoa está se desfazendo dos bens. Você pega e interpõe ali um pedido cautelar também, de natureza cautelar, que o juiz vai apreciar e vai verificar se estão presentes os requisitos e vai deferir ou não, né? Então, se realmente tiver um perigo aqui de esperar até o final do processo, o juiz tende a deferir um pedido de natureza cautelar
no curso do próprio processo também. Tudo certo até aqui? Professor, Tem alguma dúvida? Pode falar. uma pergunta sobre essa medida cautelar aí. Por exemplo, um exemplo, cabe um divórcio, por exemplo, assim, essa medida cautelar? Olha, cabe. Deixa eu abrir aqui os artigos da medida cautelar para eu te falar com mais certeza aqui dos requisitos. Se for comprovado, por exemplo, deixa eu só verificar se não tem nada que impeça, né? Porque no geral pode, tá? Se for comprovado aqui a questão da urgência e do perigo dessa demora, pode ser pedido sim. Ó, vai estar lá nos capítulos que versam sobre as tutelas provisórias, a partir do 294 do CPC. Então vamos lá, no 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante, e aqui as hipóteses, né? Arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto com alienação de bem, e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Nesse caso, por exemplo, vamos pensar num caso de divórcio. Você com suspeita de que a pessoa ela vai se desfazer dos bens nesse meio tempo, você pode pedir para o juiz ou um arresto, enfim, o sequestro, a depender do tipo de bem, né? Ou então um arrolamento de bens, que nada mais é do que um levantamento de tudo que a pessoa tem, vai tirar uma foto lá da situação, né? Tudo que a pessoa tem, é, juntar no processo e isso vai ficar consignado no processo até o final. Então, se por algum motivo essa pessoa se desfazer desses bens, ela vai responder pelos prejuízos ou, enfim, é mais para ter uma organização ali, você saber exatamente tudo o que estava na posse, propriedade do réu no momento da ação, tá? Mas, olha, assim, de uma leitura rápida aqui, não tem impeditivo para pedir essas tutelas cautelares nos processos de divórcio, né? Então, você precisa provar, né, a questão da urgência e do perigo dessa demora, e bastando que o juiz entenda cabível, pode sim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Entendi. Mas alguém está entrando aqui. A Ingrid. Olha, que nem eu te disse, eu penso que não. Tá? Eu nunca vi nenhum caso concreto desse tipo, tá? Essas tutelas cautelares aí, elas acabam sendo pouco utilizadas porque é de difícil comprovação até, assim, depende do caso concreto, né? Mas é difícil a pessoa pegar e comprovar e convencer o juiz a praticar uma medida assim tão extrema, é, que inclusive pode ser feito antes mesmo do início do próprio processo, né? Então tem que ser assim uma prova muito robusta de que a pessoa está aí ameaçando o bom andamento do processo para que isso ocorra, tá? Eu estou falando assim, particularmente eu nunca vi, mas não tem aqui. Eu estou vendo no procedimento específico aqui, no 305 e 310, não tem nada que fale sobre a questão de família aqui. Então, não teria impeditivo num primeiro momento, tá? Só depois até posso pesquisar com mais calma depois da aula, mas de uma primeira análise aqui não tem impeditivo não, tá? Já que é o próprio objetivo mesmo desses pedidos cautelares é assegurar a eficácia da tutela final, né? Então, num processo de divórcio, você, se tiver envolvendo bens, né, que é o que geralmente ocorre, você espera que ao final do processo esses bens sejam divididos, né? Cada um tem a sua meação, sua parte, de acordo com o regime do casamento. Então, se houver algum tipo de perigo no decorrer do processo ou antes, é possível sim. Vamos, pessoal, para os elementos da ação. Os elementos da ação, eles são uma forma de controle, tá, jurisdicional
para evitar análises idênticas, então, análise de processos idênticos. Pode ocorrer que uma pessoa, ela ingresse com a mesma ação, um processo que, inclusive, já foi julgado ou que está em curso, tá? Se o processo estiver em curso, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos, ocorre o que se chama de litispendência, que é essa duplicidade mesmo do processo. Então, a primeira delas vai ser mantida e a segunda vai ser extinta. Se já houve o trânsito em julgado de uma delas, o caso é de extinção sem resolução de mérito por ofensa à coisa julgada, né? Então, vamos lá. O primeiro elemento aqui da ação são as partes. As partes, eu acho que não tem nenhuma complicação para vocês compreenderem, né? São aqueles que participam da relação jurídica processual. Então, a gente tem no polo ativo a parte autora, no polo passivo a parte ré, tá? Que é quem resiste aqui à pretensão do autor. Então, não tem muito segredo. Em relação à causa de pedir, que pode ser um pouco mais complexa. A causa de pedir, ela nada mais é do que os fatos e fundamentos que levam ao autor socorrer-se do judiciário. Então, são todos aqueles motivos, a situação fática e a sua relação com o direito, né, os seus reflexos no mundo jurídico, que vai gerar aqui essa chamada causa de pedir. E é isso tudo, esse conglomerado aqui de fatos e fundamentos que vão levar o autor a procurar o judiciário. Para entender a causa de pedir, pessoal, a gente tem que dividir ela em remota ou fática e próxima ou jurídica. Então, lembra-se, eu prefiro lembrar dessa segunda nomenclatura, né? Fática e jurídica, que eu acho que facilita mais. A causa de pedir fática, como o nome já diz, ela diz respeito à própria descrição fática do conflito e como ocorreu essa lesão ou ameaça ao direito. É contar a historinha lá no processo, né? É o item lá dos fatos. Você vai elencar, né, todos os fatos, os acontecimentos que te levaram ali a procurar o judiciário, né? Então, tudo como ocorreu na situação concreta, tá? Não tem, isso a gente divide, tá, para fins de estudo, mas na prática não vai ter uma divisão muito clara no próprio processo ali, para fins de ajuizar uma petição inicial, você não vai criar um item da causa de pedir fática, da causa de pedir jurídica, tá? Até pode, mas não é necessário. Tudo isso já vai estar incluído no item dos fatos e também do direito, tá? Por quê? A causa de pedir jurídica, ao contrário da fática, que diz respeito à própria situação ali, o próprio ocorrido que aconteceu, que levou a uma lesão do direito ou uma ameaça, a causa de pedir jurídica é também essa descrição, só que é da consequência jurídica que foi gerada pela lesão, tá? Nada mais é do que o enquadramento da situação concreta à norma abstrata. Então é por isso que é jurídica, né? Diz respeito aqui a esse enquadramento dos fatos que ocorreram à situação, à norma do direito objetivo, né? A norma abstrata do direito. Então, vamos pensar em algum exemplo para ficar mais claro. Aquele exemplo que eu venho dando para vocês do meu acidente, que eu sofri os danos e tudo mais, o que seria a causa de pedir fática? Seria próprio acidente, né? Eu narrar os fatos. Olha, no dia tal, na rua tal, em cidade de Dourados, ocorreu que o autor dirigia-se no sentido tal, enquanto o réu avançou o sinal vermelho e colidiu com o autor, enfim. Isso são os fatos, né? Assim, bem resumidamente. Então, é a causa de pedir fática. Isso é a situação que te levou a procurar o judiciário. Já a causa de pedir jurídica seria o quê? Como que essa situação fática se enquadra no direito? Então, eu vou justificar, falar, olha, por conta de um dano que foi praticado pela batida ali dos veículos, né, pela colisão dos veículos, por conta desse dano que foi gerado, de um prejuízo patrimonial, moral em relação ao autor, surge então a obrigação de reparar o dano ou de indenizar, porque o réu agiu com culpa
o dolo, enfim. Você vai enquadrar lá na responsabilidade civil, né, nos artigos específicos que falam da responsabilidade civil. Então, você vai pegar os seus fatos e vai tentar enquadrar na norma jurídica. Isso é o que vai mostrar, né, vai demonstrar que existe a causa de pedir no seu processo. É um fato que ocorreu, é a relação desse fato com o direito, né, se enquadrando ou pelo menos dando a intenção ou a entender de que se enquadra ou se amolda naquela norma, que vai permitir que o juiz dê uma resposta para você no processo, uma prestação jurisdicional. Alguém ficou com dúvida em relação a isso aqui? Ou deu para entender assim? Ninguém? Então vamos para o final, que é o último elemento da ação que a gente vai trabalhar hoje, que é o pedido, tá? O pedido também não tem muito segredo aqui, ele só vai ter uma divisãozinha de pedido imediato e pedido mediato. Isso também costuma confundir, apesar de ter uma classificação só por conta da nomenclatura bem parecida, né? Então, o pedido trata-se daquela sua pretensão deduzida perante o juízo, ou seja, é o que você está pedindo no processo, tá? É o que você quer receber do juiz ou da parte. Então, a petição inicial, ela sempre vai ter duas espécies de pedidos. O pedido chamado imediato, imediato por quê? Quem tem acesso primeiro ao processo? Vamos pensar dessa forma, né? Quem é a primeira pessoa, o primeiro ente ali que toma conhecimento do processo? É o juiz. Então, de forma imediata, né, pensando dessa maneira, o pedido é uma exigência formulada em face do juiz, que é o quê? Seria uma resposta à declaração, à condenação, à constituição ou desconstituição de uma relação jurídica. São aquelas espécies de tutela que a gente trabalhou agora há pouco. Já o pedido mediato, mediato quer dizer que não é imediato, quer dizer que é afastado, quer dizer que não é próximo, tá? Então, o pedido mediato diz respeito à exigência que é formulada em face ou contra o réu. Então, o meu pedido de condenação ao pagamento por danos materiais e morais do meu acidente lá que eu falei, o pedido imediato é em face do juiz, né? Então, eu vou pedir a condenação. O pedido mediato, que é o que se formula contra o réu, é justamente o pagamento, né? O pagamento de uma quantia em dinheiro, tá? Ou de uma obrigação de fazer, dependendo do caso que você tiver em mãos. Seria isso, pessoal. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida sobre a matéria? Deu para entender? Alguém quer complementar também? Falar alguma coisa? Você vai mandar no grupo essa aula, a Eu aula vou, eu vou dessa postar matéria? no, tá, eu vou postar no Ava. Vocês já estão com acesso? Todo mundo tem acesso ao sistema? Ou ainda tem alguém que está sem? Você Eu já tô tendo conseguiu, dificuldade Priscila? ainda para abrir. Oi? Não, tô tendo Ao Ava não dificuldade ainda conseguiu? para abrir. Só Ah, algumas tá, mas tá. coisas, mas tem vídeo Entendi. de aula que eu não consigo abrir. Não abre. Entendi. Da minha matéria? Não, já tentei abrir das disciplinas TI? interativas, Ah, tá. TI. Sim. Ah, não, mas se você está conseguindo entrar no sistema, as DIs às vezes acontece de ter alguma inconsistência que realmente fica fora do ar o sistema. Hoje mesmo, à Sim. tarde, estava dando problema para entrar no sistema. Mas, só um minuto. Mas eu vou postar no Ava, porque você então, se já tem acesso, para as minhas disciplinas de teoria geral do processo, fica mais fácil, porque eu já deixo só o link lá. Então não tem que abrir o vídeo no sistema nem nada, tá? Mas aí qualquer coisa eu posto no Whats também. Quem ia falar, pessoal? Professor, eu queria falar sobre a cautela ali. Como que é feita a Pode falar. prova que o réu possui?
certo bem? Olha, acho que a voz está falhando já. Olha, Igor, vai depender muito do caso a caso. Eu vou citar um exemplo que eu tenho de um caso, de um processo, é até do meu pai. Ah, não é necessariamente um caso em que eu fiz o pedido cautelar por vários motivos, né? Mas, enfim, eu tenho um processo de cumprimento que já está em fase de cumprimento de sentença contra um devedor lá específico. E esse processo, ele tá numa vara muito lenta, assim, né? E o que que eu fiz? Eu entrei nas redes sociais da pessoa, no Facebook mais especificamente, e eu vi que essa pessoa tinha feito anúncios no Facebook de venda de veículo, tá? Então eu tinha visto a pessoa vendendo um carro, que o valor do carro daria para pagar e sobrava o valor da dívida, e estava fazendo anúncio, né? Já tinha vendido, inclusive, esse veículo no início do ano. Então, nesse caso, eu até juntei os prints da tela lá do Facebook, demonstrando que a pessoa estava se desfazendo dos bens, e solicitei o bloqueio online de valores, né? E também a pesquisa se tinha algum veículo no nome da pessoa. Então, esse é um exemplo assim concreto, mas não especificamente de pedido cautelar. Mas segue a mesma lógica. Por exemplo, se você tiver. Vamos pensar no exemplo que até a Priscila comentou, né? Que ela pediu a respeito de um processo de divórcio, em que as pessoas estão se separando e tal. E uma das pessoas que tem por exemplo, a posse de todos os bens, que comandava, que controlava todos esses bens do casal, isso pode acontecer, né? Apesar de ser a propriedade dos dois, muitas vezes uma pessoa só que administra. Então, então, quando a pessoa ajuiza esse divórcio, isso eu já vi, inclusive quando eu fazia estágio. Uma das partes tenta burlar de alguma forma, transferir esses bens para terceiros, para parentes. E você, se for bem imóvel, basta que você vá até o cartório de registro de imóveis, peça uma certidão e comprove. Fala, olha, realmente houve a transferência depois já do processo em curso, né? Ou pouca coisa antes do processo. Você tem que tentar comprovar que foi uma simulação de negócio. Tem várias formas, né? Mas se for imóvel, geralmente dessa maneira, né? Porque a pessoa vai ter que transferir a propriedade mesmo. Não tem como ela fazer de outra forma. Se for bem imóvel, você pode se dirigir até o próprio Detran, solicitar alguma certidão também de consulta de veículos no nome da pessoa. Então vai aparecer todos os veículos que tiverem registrados no nome da pessoa, tá? Aí você, no momento que o ideal é que faça o seguinte: no momento do ajuizamento da ação, se for uma ação de cobrança, você já pega, tira essas certidões de imóveis, de veículos, tudo que você puder. Se tiver alguma coisa no nome da pessoa, você já pede uma certidão no processo para que você possa averbar a existência do processo, seja no Detran ou no registro de imóveis, porque isso facilita. Se a pessoa quiser se desfazer, ela pode ainda, mas isso já vai estar averbado lá na matrícula do imóvel ou no registro no Detran. E isso pode gerar a anulação do negócio jurídico. Então, basta que você comprove que a pessoa fez uma fraude, né, processual. Basta que você comprove que ela alienou, mesmo tendo ciência, tá, do processo em curso de execução ou de cobrança, e você pode pedir a anulação do negócio jurídico. Tá? Então, assim, existem N formas aí de comprovação. Para fins cautelares, segue essa mesma lógica. Você busca provas documentais em cartórios, no Detran, ou então, se não for o caso, você pode utilizar a internet, que é uma boa ferramenta hoje em dia. Você consegue, por meio de internet, ali enfim, de fotos e tudo mais, comprovar que aquela pessoa, apesar de não ter o bem no nome dela, ela realmente é a dona. Isso ocorre com muita frequência também. A pessoa coloca um bem no nome de terceiro, e só que é ela que usa, ela que
enfim, que exerce os direitos sobre o bem, sobre o carro, por exemplo. Então você junta fotos, você pode produzir prova testemunhal, é que testemunha já é mais demorado um pouco, né? Mas basicamente dessa forma, pelo que depende muito do caso, mas assim, no geral é isso, tá? Mas ela pode alegar que não sabia do processo e sair ileso? O réu, você fala, poder Sim. pode. Só que é aí que está a importância, por exemplo, de você comprovar que a pessoa tinha ciência. Se você pede uma certidão do processo para juntar lá na matrícula do imóvel, averbar, né? Ou então lá no Detran, não tem como a pessoa alegar que não tinha ciência, tá? Agora, se realmente ela tiver, por exemplo, ela não tiver ciência do processo ainda e ela fizer um negócio, a menos que, salvo engano, somente se o terceiro estiver de má fé, é que aí tem como desfazer toda a situação, todo o negócio jurídico. Agora, se o terceiro tiver de boa fé, dificilmente ele vai sair prejudicado também na situação, né? Já que ele também não tinha como ter conhecimento disso. E o réu vai ser executado de outras maneiras, né? Mas é por isso que o ideal é que você já tome essas medidas de precaução já no momento ou até antes, né, do início do processo, já pegando ali uma relação de bens ou de prováveis bens da pessoa, tá? Para ter tudo isso em mãos. Agora, para fins aqui do pedido de cautela, né, o pedido cautelar, você vai ter que juntar, assim, geralmente provas documentais, tá? Que é o que um juiz vai utilizar como base para dar o deferimento desse pedido. Ou então você até pode juntar outros tipos de provas, só que assim já fica mais duvidosa a situação, né? Não, fica mais difícil decidir somente com provas, fotos ou questões que não são, digamos assim, oficiais, né? Por exemplo, é diferente uma certidão de um cartório dizendo lá que a pessoa realmente alienou o imóvel e você só tirar uma foto lá falando que o proprietário agora é outro. Então é diferente. Mas, ah, mas é isso aí. Alguma outra questão? Ou ficou claro a resposta? Eu falei tanto e Sim, não sei se fiquei no ponto. sim, ficou claro, sim. Mas aí, professor, Tá. se eu não conseguir, por exemplo, igual o senhor falou do Facebook, comprovar que o terceiro estava de má fé, Nesse aí caso já é perdeu. difícil desfazer o negócio. É que nem o meu caso, por exemplo, lá, né? Da ação de cobrança já. Ah, no caso, o terceiro realmente eu não tem como comprovar que ele estava de má fé, né? A menos que ele confesse no processo, mas o que é muito difícil, né? Então, é muito difícil. Geralmente essa prova ocorre quando você pega no início do processo e já junta uma certidão ah, no Detran ou enfim, no cartório de imóveis. É que nesse caso específico que eu estava atuando, a pessoa ela tá com os bens no nome de parentes, pelo que eu pude ver, né? Porque nas pesquisas que deram lá no processo, menciona que ela não tem mais nada no nome. Então eu imagino que esteja aí no nome de laranjas aí de terceiros, né? Mas agora eu sei que a pessoa tem outros bens que ela utiliza, então o que que eu posso fazer nesse caso específico que eu atuo? Eu vou pedir para o oficial de justiça se dirigir até a casa da pessoa e, por meio de um mandato ali de constatação, e verificar os bens que tem na residência. E ele vai atestar se tem carro, se tem moto, se tudo que tiver na casa, por exemplo, pode atestar no mandato. E aí eu vou verificar de quem é o carro, se, não sei, tentar encontrar alguma testemunha que vê essa pessoa utilizando esse veículo diariamente para o seu trabalho, por exemplo. Então, tudo isso vai pesar aí para conseguir uma penhora desse veículo mais para frente, já que a pessoa dificilmente vai deixar cair um dinheiro na conta bancária, né?
nesses casos que já sabe da execução. Então, é dessa forma. Eu até tenho para recomendar para vocês, já que você tocou no assunto, Igor, né? Tem um juiz aqui do estado, salvo engano, de Campo Grande. Deixa eu ver aqui, ele tem um canal no YouTube que é muito bom e ele explica várias formas assim que são pouco conhecidas de para realmente conseguir a execução, né, e ter sucesso na execução. Ah, é não sei o que Andrade, José de Andrade, acho que é. O canal dele aqui. É isso mesmo, se vocês digitarem no YouTube José Andrade, vai aparecer o canal desse juiz, tá? E tem vários vídeos falando sobre assim, questões diversas, né? De audiência, de questão de execução, de cumprimento de sentença, assim, inúmeros temas. E, e vira e mexe ele tem lives, essas coisas que falam sobre questões de execução, que são bem interessantes. Coisas assim, bem pouco conhecidas para gente que está atuando no direito, inclusive. Ele, enquanto juiz ali, ele tem voz para falar isso, né? Então, ele sabe justamente o que o juiz está pensando. Então, se você seguir ali o que ele fala, né, da forma como ele diz, tem chance de realmente ter alguns pedidos deferidos pelo juiz nesse sentido aí na busca, né, de um sucesso da execução. Hoje é bem complicado essa questão da execução por conta da pessoa se desfazer dos bens, né? Que nem a gente está comentando. Então, eu acho que é interessante vocês terem conhecimento dessas formas, digamos, não alternativas, né? Porque são permitidas e totalmente legais. Mas essas formas pouco conhecidas de buscar o endereço do devedor. Você tem, por exemplo, isso até vocês já devem ter conhecimento, mas a possibilidade de bloqueio da CNH, de cartões de crédito, passaporte, tudo isso buscando coagir a pessoa a fazer o pagamento, né, o cumprimento da obrigação. É claro que tem uma ordem, tudo certinho, do passo a passo. Não adianta você pedir uma coisa que é extrema, que é exceção no início, né? Então mas vale a pena assistir. José Andrade, se vocês quiserem ver. Mais alguma questão, pessoal, para a gente discutir aqui? Eu acho que todo mundo que estava no início ficou até o final, né? Pelo que eu pude ver aqui. Anotei o nome do Ricardo, do Gabriel que entraram depois. Oi, Qual que é o Priscila. tema para a próxima, o tema para a Da próxima próxima aula aula vai ser qual? É. vai ser. Deixa eu abrir aqui no livro. Competência, tá? Competência e a gente deve. Deixa eu ver aqui. É que depende muito do tamanho do conteúdo, né? Mas se for ficar muito extenso, a gente só trabalha a competência. Se der tempo, a gente avança para o próximo capítulo aqui, que é partes e procuradores, tá? Mas competência com certeza. Certo? Alguma coisa a mais, pessoal? Bom, a gente vai finalizando por aqui então. Aí, caso alguém tenha alguma dúvida, quiser procurar no WhatsApp também, pode chamar. E a gente se vê Professor, semana que vem. professor, Oi. a questão do sistema, a coordenadora Daniela Menin, ela informou a gente na última aula que o sistema vai estar completamente 100% a partir da semana que vem. A questão de Ah, tá. acesso, todos, alguns Sim, tópicos que faltam ser acessado, que dá em branco, já abre entendi. algumas matérias, assim, vai estar sanado esse Entendi. problema até semana que Não, vem. perfeito. Eu creio que vocês devam estar tendo mais problema agora com as DIs, né? Mas com as nossas, eu imagino que deva. Antes não estava aparecendo porque eu não tinha postado ainda o conteúdo. Agora eu comecei a postar e só não tenho da semana que vem ainda porque eu A vou relação do fazer senhor tá agora. tudo bem, o senhor joga de um lado, joga do outro, a gente acha, né? A matéria que já imprimi, Sim. já aquelas primeiras aulas, um e 2 a Não, relação do senhor tá tudo beleza. bem. Beleza. Aí agora a gente vai entrando nos eixos aí de novo. Pessoal, então tá bom, então. Vou encerrando por aqui a gravação e uma boa noite para vocês, tá? Obrigado pela presença. Qualquer coisa a gente se fala aí pelo WhatsApp, tá? Até semana que vem. Boa noite, professor.